Olá, bom dia a todos e a todas de novo e a todas. Damos continuidade agora, né? Depois da nossa mesa de abertura, estamos iniciando agora nosso sétimo seminário internacional da Faculdade de Serviço Social e do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social, aqui da UFJF. E nosso tema de conferência de abertura é ofensiva ultra neoliberal do capital no mundo. Tem algum problema acontecendo? Não. Só um minuto. A minha não é. Pronto, agora? Certinho, deixa eu colocar aqui de novo. Desculpa, eu estava assistindo, né, a mesa, né, a nossa abertura e estava ainda no canal do YouTube. Desculpem de novo. Então, bom dia a todos de novo. Nosso tema de conferência de abertura, ofensiva ultraneoliberal do capital do mundo. A gente está contando, né, com a honrosa presença, né, aqui do professor Michel Levy. A gente queria agradecer especialmente ao professor Michel Levy, professora Helene Berg, por participar aqui com a gente nesse momento tão importante da, da, da nosso seminário internacional. É, Queríamos, né, agradecer à Pró-Reitoria de Pesquisa, ao Programa de Pós-Graduação, à Faculdade de Serviço Social como um todo e a todos aqueles que estiveram e estão trabalhando intensamente para a gente estar aqui nesse momento tão importante. Antes de apresentar o professor Michel e a professora Elaine, a gente queria fazer uma homenagem à professora, né, doutora Safira Becerra Mão, que faleceu dia 15 de setembro na Suíça. Aqui nossa homenagem a essa assistente social aguerrida, que tanto contribuiu com o serviço social latino-americano e brasileiro. É, para iniciar aqui nossos trabalhos, vou apresentar o professor Michel Levy, né? O professor Michel se formou em Sociologia, né, na USP, depois se doutorou na França, sob a orientação de Lucien Goldman, é diretor emérito de pesquisas do Centro Nacional de Investigação Científica na França, autor de inúmeros livros, artigos, que vem marcando a nossa formação profissional e também a nossa formação política. Sem dúvida, o professor Michel é uma grande referência para o serviço social brasileiro e latino-americano, e não só para o serviço social, né? Mas como estamos aqui reunidos no serviço social, né? A gente agradece muito, professor, as contribuições que vem dando, né, no longo da sua trajetória aqui, da nossa história como quanto profissão. Também agradecer à professora Helene Berg, professora doutora, né, do programa de serviço social da UERJ, professora titular da UERJ, que foi presidente da BEPS, presidente do CEFES, presidente, né, também da nossa comissão do CNPq, representante da área. Atualmente, a professora coordena grupo de estudos e pesquisas sobre orçamento público e seguridade social e também o Centro de Estudos de Oitavo Ano. Também a professora tem publicações na área de política social, orçamento público, fundo público e serviço social. A professora Helene também é uma grande referência, muito obrigada por estar aqui, Helene, para o Serviço Social Brasileiro e Latino-Americano, e também grande referente na nossa formação política militante. Muito obrigada por estar aqui. Algumas indicações, né, para quem a gente, né, pela questão da lei eleitoral, a gente não pode abrir o chat para perguntas, mas se vocês vão ver lá no YouTube, tem todas as indicações para vocês fazer a inscrição nesse seminário, para encaminhar as perguntas para os palestrantes, tá? Tá tudo explicadinho lá embaixo. Então, muito obrigada a todos que estão aqui presentes e a gente vai começar, né, a nossa fala com a nossa conferência inaugural desse momento tão importante com o professor Michel Levy. Muito obrigada, professor. É com você.
Bem, primeiro eu gostaria de agradecer o convite da Faculdade de Serviço Social, me dá a oportunidade desse diálogo. Aliás, as faculdades de serviço social no Brasil estão na vanguarda de uma ciência social comprometida, não é, com as causas populares, não é, uma coisa bastante interessante que não existe na França, por exemplo, não tem nada parecido. Então, realmente, para mim é um prazer colaborar com a Faculdade de Serviço Social nesse seminário. Bem, então, ofensiva, eu diria, em primeiro lugar, ofensiva capitalista, né? Nós assistimos a uma ofensiva capitalista que tem tomado, nas últimas décadas, a forma do neoliberalismo, né? Que é uma da forma, digamos, mais violenta, digamos, mais brutal do sistema capitalista. Mas o problema, no fundo, é o próprio sistema, né? Bem, assistimos, então, a uma ofensiva do capital, sob a forma neoliberal, contra os pobres, né? Contra os trabalhadores, as mulheres, os indígenas, enfim, a esmagadora maioria da população no Brasil, na América Latina e no mundo, né? Bom, mas aqui na América Latina e no Brasil em particular, né? Uma ofensiva contra os pobres, contra o pobretariado, eu diria, né? E contra os serviços públicos, né? Porque os serviços públicos para o neoliberalismo são pura perda, né? Puro gasto inútil, né? Não precisamos de serviços públicos. Existem tantos serviços privados, né? Para que ter serviço público? Então, há uma ofensiva já há anos contra os serviços públicos, inclusive o serviço social, naturalmente, né? Mas há também uma ofensiva do capitalismo neoliberal contra a nossa casa comum, essa é a expressão do Papa Francisco, a nossa casa comum, isto é, a Mãe Terra, né? A Mãe Terra. Então, eu gostaria vou concentrar as minhas observações nesse aspecto, né? A ofensiva do capitalismo neoliberal contra a Mãe Terra, isto é, contra a natureza, né? Uma verdadeira guerra que leva o capitalismo neoliberal contra a natureza. Mas, como nós não podemos viver sem a natureza, né? É uma guerra contra nós, contra a humanidade, né? Essa é a situação que nós estamos vivendo, né? Quer dizer, a lógica capitalista de expansão ilimitada, né, que está levando à destruição do meio ambiente, em particular, a uma crise ecológica, cujo aspecto mais preocupante, mais dramático, é a mudança climática, né? A mudança climática é, como nos advertem os cientistas, não é, do Grupo Internacional de Estudo do Clima, né, é uma ameaça sem precedente na história da humanidade, né? Você pode voltar centenas de milhares de anos atrás, né? Não vai encontrar nada parecido com o que pode se perfilar nas próximas décadas, né? É uma ameaça que resulta, né, como apontam os cientistas, né, das emissões com gases com efeito de serra, ou efeito de estufa, CO2, metano, etc., produto da queima do petróleo, do carvão, do gás, etc., da agricultura agroindustrial, etc., aspectos que são fundamentais no sistema capitalista há 2 séculos, só que com o neoliberalismo se multiplicaram por 10, né? Então, essa acumulação de gases na atmosfera está provocando a subida da temperatura, né? E dizem os cientistas, se a temperatura, esse aumento de temperatura superar 1,5 graus, né, bom, nós vamos entrar num processo já incontrolável de aquecimento global, com consequências dramáticas. Por exemplo, só vai dar 2 ou 3 exemplos. São processos que já começaram, né? Não é para daqui a 100 anos, já começaram. A fusão das calotas polares, dos gelos da Groenlândia e da Atlântica, né? Bem, se o conjunto desses gelos entrar em fusão, né, o mar vai subir uns 100 metros, né? Mas basta ele subir alguns metros, 4, 5, 6 metros,
para que as principais cidades da civilização humana, Rio de Janeiro, Recife, Nova York, Amsterdã, Londres, Veneza, Hong Kong, etc., fiquem debaixo da água, simplesmente. Né? E esse processo já começou, está se acelerando, né? A fusão dos gelos polares. Bem, esse é um exemplo. Junto com isso, outro processo, desertificação, também já começou. Incêndios de florestas, em grande escala, esse verão, então, pelo mundo afora. Né? Rios secando, etc, etc. E o aumento da temperatura. Chegou já na Índia, em outros lugares, a 50 graus. Quem é que pode viver com 50 graus? Né? Bom, então se coloca a pergunta, a partir de que temperatura a vida humana já não será possível nesse planeta? Uma pergunta que se coloca, e não temos resposta. Né? Entre parênteses, parece que há alguns anos atrás o governo americano pediu ao Pentágono uma proposta. O que fazer se, com a mudança climática, a vida se tornar impossível nesse planeta? E a única proposta deles foi mandar um foguete para o planeta Marte. Nesse foguete vai o presidente dos Estados Unidos, o Congresso, o Senado, o Estado-Maior do Exército, alguns cientistas, etc. Fazer o quê no planeta Marte? Né? Então, não existe planeta B. Né? O único planeta é esse que nós estamos. Né? Então, precisamos protegê-lo, né? Ou melhor, proteger a vida humana que está sendo ameaçada. Né? Bem, quem é responsável, então, dessa catástrofe? Né? Bom, os cientistas não falam em capitalismo, eles dizem é o atual sistema econômico. Né? E é o que diz também o Papa Francisco, né? Laudato Si, né? Uma encíclica muito interessante. Quer dizer, diz ele, o atual sistema econômico globalizado, né, em escala mundial, baseado na propriedade privada e na maximização do lucro a qualquer preço, bom, ele é responsável pela desigualdade social, pela injustiça social e pela destruição da nossa casa comum, né, que é a natureza, e pela mudança climática. Né? Então, ele aponta claramente. Né? Bem, então, essa é digamos, o responsável é o atual sistema. E tem uma moça que vocês devem ter ouvido falar, Greta Thunberg, né? Uma jovem extraordinária, né? Da Suécia, deve estar com 17 anos agora. Ela fez várias declarações, uma delas eu acho muito pertinente, diz assim, é matematicamente impossível você resolver a crise ecológica, a crise do aquecimento global, nos quadros do atual sistema econômico. É isso, está dito em poucas palavras, é exatamente isso. Né? Só faltou dar nomes aos bois, o atual sistema é o sistema capitalista na sua fase neoliberal. Né? Então, essa é a situação em que nós estamos, uma situação grave, dramática. Né? E o que fazem os responsáveis, os governos, né, do planeta? E são quase todos, com pouquíssimas exceções, a serviço da acumulação do capital. Né? Bom, os governos. Eles se reúnem cada ano nas conferências das partes, COP, das Nações Unidas, para discutir o que fazer em relação à mudança climática. Já são 26 reuniões, já faz 26 anos que eles se reúnem. Né? O resultado é muito próximo de zero. Né? Os resultados são declarações, algumas até boas declarações. Não, precisamos fazer tudo para impedir que a temperatura suba mais de 1,5 graus, etc. Mas, na prática, praticamente nada. Né? Praticamente nada. A prova é que a acumulação de gás não só não diminuiu, mas aumentou, né? Se intensificou. Só recuou um pouco na época da crise, na pandemia do Covid, mas já retomou em grande escala, então, nada. Quer dizer, aliás, na última conferência das partes, que teve lugar em Glasgow, na Inglaterra, o responsável da conferência, que era um alto funcionário inglês, conservador, governo conservador, na hora de apresentar os resultados da conferência de Glasgow, a 26ª, ele simplesmente chorou. Né? Não tem resultado nenhum, ele chorou. Né? Então, esse é um resumo da política dos governos, dos representantes do sistema, em última análise. Né? É realmente de chorar. Né? Bom,
no fundo, a mentalidade dos grandes proprietários, banqueiros, proprietários de multinacionais do petróleo, etc., e todas digamos, os ramos industriais relacionados com o petróleo, a indústria automobilística, química, plástica, etc. No fundo, a atitude deles é aquela do rei Luís XV, né, na França. Parece que um conselheiro do rei Luís XV, que foi o rei que precedeu a Revolução Francesa, né, disse para ele: olha, majestade, se a coisa continuar assim, vai ter uma revolução na França. Ele previu o que ia acontecer. E o rei respondeu: olha, depois de mim que vem o dilúvio. Né? Essa é a atitude, né, dos membros da casta dirigente, né, em particular o que eu chamo a oligarquia fóssil, ligada aos interesses do carvão, do petróleo, do gás, tudo que é relacionado. Né? Bem, né, o problema deles é garantir o lucro, né, deste ano e do ano que vem, e pronto. Né? O resto é que vem o dilúvio. E o dilúvio vai vir, se a coisa continuar assim, vai vir o dilúvio. O que foi o dilúvio da Bíblia foi a subida dos mares, né? Submergiu tudo. Né? Pois é, o que pode acontecer. Então, esse é uma ameaça, né? dramática, sem precedente para todos nós, né? Para toda a humanidade. Bom, então, se o responsável dessa ameaça, se o responsável dessa crise é o atual sistema capitalista, na sua fase neoliberal, né, então precisamos pensar em alternativas antissistêmicas. Se a raiz do problema, precisamos de alternativas radicais. Né? E qual é a raiz do sistema? A raiz do problema, desculpe, é o sistema capitalista neoliberal. Né? Então, nós precisamos arrancar, solução radical é arrancar o mal pela raiz. Né? Então, precisamos atacar o problema pela raiz e precisamos, portanto, de alternativas radicais. E o ecossocialismo é uma dessas alternativas radicais, né? E, na minha opinião, é a mais coerente, digamos. Bom, então, vou apresentar em algumas palavras o que é o ecossocialismo. Bom, como diz a palavra, o ecossocialismo é uma conjunção entre as ideias fundamentais do socialismo revolucionário, né? Os manifestantes mais interessantes, desde Marx, né, até hoje, e, ao mesmo tempo, junto com as colocações fundamentais da ecologia. Né? Bom, em particular, o diagnóstico da crise ecológica, etc. Bom, Marx já tinha tido a intuição de que o capitalismo é destruidor do meio ambiente. Né? No Capital encontramos várias passagens que apontam para isso. Mas não é para ele um tema fundamental, por uma razão muito simples. Não era uma questão fundamental na época dele. Estava começando o processo, né, de destruição do meio ambiente. Né? De maneira nenhuma não era uma questão fundamental, e por isso na obra dele tampouco. Né? Já hoje, não é, a coisa mudou. Quer dizer, essa questão da crise ecológica, da catástrofe que se avizinha, da mudança climática, etc., é uma questão, talvez a questão política e social fundamental do século XXI. Né? Então, temos que pensar, né, o socialismo, né, e também o que é o capitalismo em termos novos. Né? São desafios novos. Por exemplo, o capitalismo, do ponto de vista marxista ou socialista, é um sistema brutal de exploração, de injustiça social. E continua sendo cada vez pior. Né? Vocês conhecem os estudos da Oxfam, né, que tem 10 bilionários no mundo, tem tanto patrimônio quanto metade da humanidade. Quer dizer, é uma coisa totalmente absurda. Né? Bom, mas além da justiça social, o capitalismo é um sistema destruidor da nossa casa comum, da natureza, e, portanto, da vida. Né? Então, é um sistema destruidor. E o socialismo também temos que entender ele de uma forma nova. Né? Quer dizer, o ecossocialismo é um socialismo que entende que a ecologia não é um aspecto entre 20 outros do programa, mas é um elemento central na nossa concepção do que é o socialismo. Né? Então, o socialismo
Nós retomamos colocações fundamentais do socialismo, a propriedade coletiva nos meios de produção, a planificação democrática, etc., etc., poder dos trabalhadores. Nós colocamos agora no centro, né, da reflexão o respeito pela Mãe Terra, a ecologia, né, que implica em mudanças fundamentais, implica em uma verdadeira ruptura com os fundamentos da civilização capitalista industrial moderna, em particular na sua forma neoliberal, mas não só. Né? Bom, por exemplo, a começar pelas fontes de energia, precisamos acabar com o petróleo, o carvão, o gás, não é? Claro, vai se fazer uma semana, um processo de transição, mas precisamos sair disso antes que seja tarde demais. Né? Então, é uma tarefa urgente. Mas precisamos mudar também todo o sistema produtivo, toda a lógica capitalista da produção. Qual é a lógica capitalista da produção? É produzir mercadorias com obsolescência programada. O que é obsolescência programada? Eu sempre conto a história da minha avó, que tinha uma geladeira que durou 40 anos. Péssimo negócio para o fabricante de geladeira. Muito melhor para ele fabricar uma geladeira que quebra depois de 5 anos. Obsolescência programada. E, então, é isso que acontece. Hoje em dia, todas as mercadorias são programadas para você ter que mudar ela depois de poucos anos, o mais depressa possível para ele. Né? É a lógica do capitalismo. Um capitalista que quiser continuar produzindo bens duráveis e reparáveis, vai para a falência. Só ficam os outros, né, que produzem os bens com obsolescência programada e não reparáveis. Cada vez mais produz bens que você não pode reparar. Tem que jogar fora e comprar um outro. Essa é a lógica do capitalismo, claro. Então, precisamos sair disso, né? Romper completamente com isso, né? Produzir, não mercadorias para lucro, mas valores de uso, né? Em função das verdadeiras necessidades da população, e não as falsas necessidades criadas pela publicidade, que bombardeia constantemente, compre isso, compre aquilo, etc. Então, é uma mudança muito profunda, propõe o ecossocialismo. Uma mudança muito profunda. Na verdade, o ecossocialismo é um projeto de uma nova civilização, que rompe com a civilização capitalista industrial moderna, uma nova civilização baseada em outros princípios, né? Princípios de igualdade, solidariedade, respeito pela Mãe Terra, né? Enfim, uma outra maneira de viver, que não é do American Way of Life, né? Que o imperialismo quer estender por todo o planeta. Bem, agora, o ecossocialismo é uma proposta radical, uma proposta revolucionária, eu diria, mas ele não vai cair do céu, né? Só vai acontecer se nós começarmos a luta pela mudança aqui e agora. Né? Só se começarmos a luta aqui e agora, que talvez possamos virar a mesa, né? Virar a mesa antes que seja tarde demais, né? Porque o tempo está ficando curto. Né? Então, é uma esperança, é uma proposta, é uma aposta, eu diria, uma aposta no sentido de Pascal. Né? Pascal dizia, bom, tem coisas que a gente não pode provar, não pode garantir, mas a gente tem que apostar. E é uma aposta na qual você se engaja toda a sua vida. Né? Então, o ecossocialismo é uma aposta. E, bom, mas, como eu disse, é uma luta que começa aqui e agora. E a estratégia ecossocialista é promover lutas ecossociais. O que é uma luta ecossocial? É uma luta que, ao mesmo tempo, ecológica e social. Né? Vou dar um exemplo que todos conhecem no Brasil. Chico Mendes. Né? Chico Mendes, que era um socialista, né? Um sindicalista, socialista, revolucionário, né? Que organizou aquela Aliança dos Povos da Floresta, que era, ao mesmo tempo, uma luta social em defesa, né, do seu trabalho, dos seringueiros, etc., dos camponeses, dos indígenas, né? E era uma luta em defesa da floresta, portanto, uma luta ecológica. Né? Bom, então, esse é um exemplo, é um belo exemplo de luta socioecológica. E como essas temos muitas no Brasil, na América Latina. Por exemplo, hoje em dia, no Brasil, em torno da defesa da floresta amazônica,
que é uma causa fundamental, né? Aí temos as lutas dos indígenas, né, que convergem com lutas dos camponeses pobres, dos sem terra, as comunidades de base, né? Bom, essa luta na Amazônia é importantíssima, não só para a população da Amazônia, mas para todo o povo brasileiro, porque da Amazônia é que vêm os rios de chuva que trazem água para o sul do Brasil, né? Para São Paulo, etc. E se acabar a Amazônia, vai ter seca no sul do Brasil, vai ter seca, como no Nordeste, ou pior ainda, né? Então, é uma causa de todo o povo brasileiro. E é uma causa de toda a humanidade, porque a Amazônia, como se diz, é o pulmão do planeta, né? Sem a Amazônia, digamos, vai ser, a catástrofe vai se acelerar. Bom, então, é muito importante, é uma luta socioecológica, né, da Amazônia, muito importante. E outras lutas de comunidades indígenas, né, mas também na cidade, né? Vou dar um exemplo de uma luta que é socioecológica na cidade. Alguns anos atrás, em São Paulo e outras grandes cidades, houve um grande movimento de jovens em cima de uma demanda, uma palavra de ordem, muito concreta em relação ao transporte. É o passe livre, né? Que o preço do transporte está caro demais, uma parte da população pobre já não consegue pagar, de péssima qualidade, né? Tudo privatizado, verdadeiras máfias que controlam. Então, o projeto, a alternativa é um sistema de transporte público de qualidade e gratuito, né? Gratuito. Com isso, vai se reduzir muito a circulação de automóveis, que é uma das fontes de emissões de gases, né? Porque as pessoas vão poder tomar um transporte coletivo, né? Então, essa foi uma luta socioecológica, né? Não triunfou, foi reprimida e tal, mas ficou a palavra de ordem e cedo ou tarde vai reaparecer, né? Bom, nessas lutas socioecológicas participam jovens, participam trabalhadores, participam população pobre da periferia, participam camponeses sem terra e participam comunidades indígenas, né? As comunidades indígenas têm um papel muito importante. E participam também mulheres. Também as mulheres têm um papel de vanguarda, porque elas são as primeiras vítimas da crise ecológica, né? Porque elas que vão buscar água no rio, elas que vão colher os frutos da floresta. Então, as mulheres são as primeiras vítimas, e não é por acaso que elas estão em primeira linha dessa luta, né? Dessas lutas socioecológicas. Vou dar um exemplo. E essas lutas, aliás, são ferozmente reprimidas, né? Pelos governos, pelos militares, pelas polícias e pelos capangas dos proprietários de terra, das multinacionais, etc. Então, muitas vezes, os dirigentes dessas lutas são assassinados. Foi o que aconteceu com Chico Mendes, como sabemos, né? E foi o que aconteceu com uma mulher, uma jovem mulher, né, de Honduras, né, dirigente indígena de Honduras, né, que organizou as comunidades indígenas para resistir contra um projeto ecocida, né, e que foi assassinada. Né, foi assassinada e ela não é a única, né, outros, né, que são casos que se sucedem, né, por toda a América Latina e não só, né? Então, é uma luta difícil, porque o nosso adversário, né, é muito poderoso, é muito poderoso. Ele controla a imprensa, a televisão, as fábricas, os bancos, a terra, as polícias, tudo. Mas, do nosso lado, potencialmente, temos a esmagadora maioria da população que tem interesse que as coisas mudem, né? Tem interesse que as coisas mudem. Então, nós temos esperança, não podemos abandonar a esperança. E, como dizia Bertolt Brecht, e com isso eu vou terminar, quem luta pode perder. Quem não luta já perdeu. É isso. Pronto. Se tiver perguntas. Muitíssimo obrigada, professor Michel. Traz um monte de reflexões, né, para a gente, para pensar, sem dúvida, né? Não tem como pensar em uma outra sociedade, né, uma sociedade emancipada, se a gente não tem também uma luta pela terra, pela natureza, pela mãe terra, né?
Sem dúvida é uma luta conjunta, né? Não muitíssimo obrigada. Vamos ver aqui se, só para falar que tem mais de 100 pessoas assistindo aqui, né, online. Eu não sei se tem perguntas, Ana Luísa. Tem uma pergunta aqui. Eu vou ler, tá, professor Michel? Sim. A Viviane pergunta, né? A transformação social que buscamos, que inclui o chamado ecossocialismo, passa necessariamente pela construção de uma outra forma de vida que questione combustíveis, locomoção pela cidade, indústria automobilística, agronegócio, etc. Como você vê a possibilidade de construção desse processo de transformação num tempo de aprofundamento da barbárie que estamos vivendo, onde paradoxalmente o capitalismo parece ter tomado como nunca uma única forma de vida possível? Uhum. Uhum. Essa é a Tá bom. primeira pergunta. Sim. Sim. Bom, o capitalismo, evidentemente, o sistema capitalista, a ideologia dele é que não existe outra forma de vida que não seja a capitalista, né? Já Margaret Thatcher tem uma fórmula célebre, né? Em inglês é TINA, né? São as iniciais de There is no alternative. Não tem alternativa. O capitalismo é o único sistema possível, né? Só que isso é absurdo, né? Quer dizer, a humanidade conheceu vários modos de produção, vários sistemas, né? Desde a antiguidade até hoje, né? Que foram se sucedendo, né? Nenhum sistema é o único possível, nenhum sistema é eterno. Todos eles são produto histórico, né? Então, se o capitalismo é um produto histórico, ele também pode ser historicamente superado, né? Superado pelo processo histórico. Bom, agora, isso é uma batalha, né? Uma batalha política, uma batalha cultural, uma batalha ideológica, para convencer as pessoas de que outro modo de vida é possível. Essa batalha a gente leva com palavras, com discursos, como eu estou fazendo agora, com livros, com folhetos, com artigos, etc., mas também com experiências vividas, né? As pessoas que se organizam numa cooperativa agroecológica, por exemplo, do MST no Brasil, estão fazendo a experiência que é possível viver de outra maneira. Claro, você não está completamente fora do sistema, mas você está vivendo de outra maneira, né? E como essa, há muitas outras experiências, né? E também, no curso das lutas, né, as pessoas sentem, não é, que nesse processo de luta estão se dando outras formas de viver em conjunto, né? Então, é uma experiência de solidariedade, uma experiência de igualdade, né? Então, essas experiências são muito importantes. Então, precisamos combinar os dois, né? O trabalho de educação popular, no sentido de Paulo Freire, né? Trabalho de educação popular muito importante, e um trabalho de organização das lutas, né? E das experiências emancipadoras, né? Que são parte desse combate para quebrar o monopólio ideológico, cultural do sistema. Tá? Bom, agora, nós queremos também, através dessas lutas, provar de que é possível se viver de outra maneira. Por exemplo, essa luta que eu mencionei do passe livre, né, é uma maneira de você provar de que o automóvel não é o único meio de transporte. Aliás, a maioria da população brasileira não tem automóvel, então não passa por aí, né? E você, através das experiências de agricultura camponesa, de cooperativas agroecológicas, etc., você está mostrando que o agronegócio não é a única maneira de você cultivar a terra, né? Aliás, no caso do Brasil, né, o agronegócio, o que ele produz? Ele produz commodities para o mercado mundial, né? Quer dizer, produz gado, que vai para os McDonald's do mundo, né? E produz soja para engordar os porcos, né? Também nos Estados Unidos, na Europa, etc. Bom, enquanto que o povo come arroz e feijão que é produzido pela agricultura camponesa, né? Essa que é a realidade, né? Então, nós precisamos romper, né, com
esse modo de produzir e de consumir, né, precisamos apontar para a possibilidade de um outro modo de vida, né, através das lutas, das experiências localizadas, através de um trabalho de explicação e de educação popular, né. É uma tarefa grande, né, mas eu acho que nós temos a possibilidade de avançar, né, porque por mais que a classe dominante controla todos os meios de comunicação, a imprensa, a televisão, controla quase tudo, né? Mesmo assim, a opinião da população, dos trabalhadores, dos pobres, das mulheres, muitas vezes escapa do controle dele, né? Nós temos visto muitos exemplos na América Latina, por exemplo, sei lá, na Bolívia, para dar um exemplo, um país onde se elegeu um presidente, que era o Evo Morales, que não estava de jeito nenhum nos quadros, né, da doutrina capitalista neoliberal, dizia, não, está tudo errado, aí precisamos fazer bom. Não conseguiu fazer tudo o que queria, mas, enfim, o povo boliviano mostrou que podia fazer o contrário do que diziam a imprensa, a televisão, todos, digamos, os meios de comunicação. Então, essa batalha é difícil, mas não é impossível, né? Então, temos que avançar nesse caminho. Obrigada, professor. Por enquanto, acho que não temos mais perguntas, não. Então, agradecer, professor Michel, né, novamente pela sua participação aqui nesse nosso 7º Seminário Internacional. Como o professor disse, o Serviço Social tem um projeto profissional comprometido mesmo, né, com a classe trabalhadora, com os povos indígenas, com uma outro tipo de sociedade que definitivamente é a mesma luta do ecossocialismo, né, uma sociedade onde a vida merece ser vivida, não a barbárie, né? Então, eu acho que a gente temos aqui pela frente um momento difícil no Brasil, né? E a gente está muito comprometida com essa luta em defesa da humanidade. E defender a humanidade, sem dúvida, é ir contra o capitalismo, que, sem dúvida, né, ele vem barbarizando tudo, inclusive, né, e sobretudo a natureza e a vida humana. Muito obrigada, professor. A gente deixa, né, se tiver mais perguntas, se ainda o senhor puder estar aqui, a gente passa, se não deixar, agradecemos imensamente, né, a possibilidade de estar dividindo esse começo de manhã com a gente. Muitíssimo obrigada. Então, a gente agora... Obrigada, professor. Tchau. Até logo. Então, agora a gente passa a palavra para a nossa queridíssima Elaine. A palavra está contigo, minha querida amiga. Então, em primeiro lugar, estão me ouvindo bem? Eu quero agradecer, né, ao convite para estar aqui com vocês nesse 7º Seminário Internacional dessa escola pela qual eu tenho tanto carinho, na qual já estive muitas vezes presencialmente, né? Nesse momento estamos aqui nesse ambiente, mas já estivemos juntos e juntas e juntos, né? Muitas vezes no espaço belíssimo, né, do campus da Universidade Federal de Juiz de Fora. Espero voltar, assim que for possível. E eu quero agradecer demais a oportunidade de estar aqui, né? Especialmente agradecer a Karina, né, e a Cláudia, mas no nome das duas, da Cláudia Mônica e da Karina, eu estendo esse agradecimento a todo o pessoal envolvido aí na construção dessa proposta, né? E para mim também é uma honra muito grande, mesmo que o Michel não tenha podido permanecer, né, mas estar com ele nessa mesa. O Michel sabe disso, né, porque eu já tive outras oportunidades de contar isso para ele, mas ele tem um papel importantíssimo na minha trajetória, não só do ponto de vista acadêmico, mas, sobretudo, do ponto de vista do papel do Michel na esquerda mundial e internacional. Então, ele fez parte da minha formação acadêmica e política, né? De forma, inclusive, que as nossas falas têm muita conexão, né? Vocês vão certamente perceber isso quando a gente entrar aqui no tema, tá? Então, eu queria iniciar com essas palavras. Bom, e vamos, então,
ao tema, né, que vocês nos sugerem. Eu vou trazer alguns elementos e argumentos para a gente dialogar acerca da ofensiva capitalista, né, no contexto da crise estrutural, né, e da decadência que esse sistema, né, de produção e reprodução social está vivendo, né? O capitalismo, na sua maturidade, adentra, né, especialmente ali no início dos anos 70 do século passado, no que o Mandel vai chamar de uma onda longa com tonalidade de estagnação, né, aonde, né, o capitalismo começa a encontrar com seus limites históricos e materiais, né, e desde então acho que a gente está vivendo, né, num ambiente geral de estagnação, com alguns momentos de stop and go, né, mas com uma marca geral de uma certa estagnação aí do crescimento econômico. Isso tem a ver com o que o Mandel já sinalizava ali na obra principal dele, que é o Capitalismo Tardio, né, com o movimento geral do capital de queda, né, das taxas de lucro, né, e, por seu turno, a reação burguesa, né, à queda das taxas de lucro. É isso que nós estamos vivendo, né, desde então, né, de uma maneira geral, aí, no conjunto dos países, mas, claro, em cada um dos países isso é mediado pelas particularidades nacionais, né, pela inserção dos países na economia mundial, né, e isso traz marcas, né, diferentes dessa experiência, né, nos marcos nacionais. Tá? Bom, então, nós estamos vivendo, né, uma crise estrutural do capital, né, no contexto da decadência desse sistema, né, e que é contrarrestado pela busca desesperada, desenfreada e destrutiva do capital pela valorização do valor. Né? Então, esse é um processo que vai incrementar a exploração da força de trabalho e o pressuposto da exploração da força de trabalho, que são as expropriações contemporâneas, né? Para além das formas clássicas que permanecem acontecendo, mas também formas contemporâneas de expropriação, de disponibilização da força de trabalho para o capital, tendo em vista o quê? A subsunção do trabalho, né, às atuais condições de produção e reprodução do capital. Então, acho que é nesse marco geral, né, porque eu vou falar isso mais à frente, mas, para mim, o neoliberalismo constitui essa reação burguesa, né, a crise do capital, e o que eu vou chamar de ultraneoliberalismo tem mais a ver com a particularidade nacional. Então, eu já quero deixar isso como horizonte aí das nossas conversas. Mas é nesse contexto geral, né, de crise, de reação burguesa à crise, né, via o neoliberalismo, que vão se produzir os monstros, né? O Goya tem aquela famosa frase que acompanha uma das suas gravuras, né? O sono da razão produz monstros. Então, alguns desses monstros estão nos perseguindo de forma implacável nesse início do século XXI. Então, vamos falar aqui um pouquinho deles. Né? Então, por exemplo, num contexto em que há forças produtivas para alimentar o conjunto da população mundial, a gente tem, né, segundo o relatório da ONU, né, um relatório que saiu agora em julho, se eu não me engano, o relatório Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo 2022, que 9,8% da população passa fome no mundo. Né? Isso enquanto a gente tem 8 a 10 bilionários que dispõem de 50% de toda a riqueza socialmente produzida. Né? Então, enquanto isso, né, cerca de 828 milhões de pessoas estão passando fome, não têm o que comer, né, no mundo. E esse quadro ele foi acirrado pela pandemia da Covid, né, a partir de 2020, e mais recentemente pela guerra na Ucrânia e tudo que a cerca, né, a partir de 2022. Então, cerca de 2,3 bilhões de pessoas convivem diuturnamente com a insegurança alimentar no planeta.
né? E, em função da inflação global dos alimentos, 3,1 bilhões de pessoas no mundo não têm condições de pagar por uma dieta alimentar saudável, né? E, portanto, entram nesse circuito, né, dos transgênicos, da produção em massa de alimentos de baixa qualidade, né, que, inclusive, a esse tipo de consumo, né, destrutivo, né, e desse produtivismo destrutivo que muitas vezes estão associados os programas de transferência monetária. Quem denunciava isso, né, é um outro intelectual francês importante que nos deixou recentemente, o Michel Husson, né, criticando, né, os programas de transferência monetária que estimulam um consumo de baixa qualidade e produtivista e destrutivo da natureza. Então, existe uma conexão aí que a gente precisa observar, inclusive quando defende e discute os programas de transferência monetária, né? Fica aí a provocação. E dentro desse contexto da insegurança alimentar, tem disparidades de gênero e raça sobre esses dados. É importante chamar atenção para isso, porque essas situações atingem mais deleteriamente as mulheres, né? O Michel pontuou isso, né? Eu quero reforçar. E eu quero, dentro disso, também reforçar que isso atinge de forma mais deletéria as populações negras, né? Em todas as partes do mundo, sejam os imigrantes, né, que hoje se deslocam, né, pelo mundo, especialmente em direção à Europa, Estados Unidos, né, buscando melhores condições de vida aqui nos seus países, seja também países como o Brasil marcados, né, pelos 400 anos de escravização, né, e que isso, né, é uma marca indelével da nossa formação brasileira, né, e que joga milhões de pessoas negras, né, nesses negros que eu estou falando, eu estou já fazendo a crítica do Pardos do IBGE, né, são todos negros, né, somos, e, portanto, boa parte, né, da classe trabalhadora brasileira é duramente atingida por essas condições. Isso tem um corte de gênero e tem um corte de raça, né? Em todas as estatísticas no Brasil, mulheres negras, né, e negros são estão na ponta, né, dos ataques, né, e dos impactos destrutivos. Mas essa questão da insegurança alimentar atinge duramente a infância, né? Preciso também falar disso, e isso compromete, né? Isso é uma espécie de extermínio do futuro, né? Aliás, o neoliberalismo é isso, é o verdadeiro exterminador do futuro, né? Bem como as pessoas idosas, né? E no caso das pessoas idosas, isso também tem uma relação profunda com a desproteção social, né? Bom, por um outro ângulo, né, desses mecanismos, né, destrutivos que estão sendo colocados em curso no contexto do capitalismo maduro, em crise decadente, a gente tem as condições do trabalho e dos trabalhadores, né? Eu já falei do Michel Son, mas ele também caracteriza o capitalismo contemporâneo como uma espécie de capitalismo tóxico, né? Que tem a ver com a dinâmica financeirizada, mas também com desemprego e todos esses elementos que a gente está trazendo aqui. Falando um pouco da condição do trabalho dos trabalhadores, né, eu fui buscar aí atualizar as minhas leituras, né, e me deparei com o Capitalismo Pandêmico, né, do Ricardo Antunes, que está aí nas livrarias, né, que eu sugiro muito que vocês leiam. Na verdade, o Antunes vai sinalizar para uma nova devastação, uma onda de devastação do mundo do trabalho. O conjunto da obra do Antunes denuncia isso, né? Mas esse último livro ele faz uma denúncia ainda mais contundente, né? Então, o Antunes vai dizer o quê? Que a gente está sob o jugo de um sistema de metabolismo antissocial do capital, tendo em vista uma oferta de trabalho em quaisquer condições, a qualquer custo, para a extração de mais-valia, né?
E isso desencadeia sobre a força de trabalho processos extremamente destrutivos. Aqui vão operar o quê? As tendências de rebaixamento generalizado do peso do salário sobre o PIB, né? Diga-se, do fundo de reprodução da força de trabalho, o que tende a ser maior nos países de capitalismo dependente, que são marcados pela superexploração da força de trabalho para compensar os termos de troca no mercado mundial, como nos ensinou Marini, né? Outra tendência é uma ofensiva tecnológica, isso faz parte, né, intrínseca do movimento do capital, isso se expressa pelos movimentos aí da chamada Revolução 4.0, né, que além de ampliar a expulsão de trabalho vivo na produção e corroborar para as taxas de desemprego, essa força de trabalho é empurrada, né, parte dela, para o monumental exército industrial de reserva que vem se formando no capitalismo contemporâneo, e para a luta cotidiana pela sobrevivência, né? Isso significa uberização do trabalho, precarização do trabalho, isso, a força de trabalho buscando o seu processo de autorreprodução em quaisquer condições, né? Para o Antunes, então, terceirização, flexibilidade, informalidade passaram a fazer parte do léxico, né, permanente das corporações. E junto a essas tendências tem também a destruição dos direitos do trabalho, com as agressivas contra-reformas trabalhistas e direitos sociais, né, que isso não é privilégio do Brasil, né, a gente sabe que isso vem acontecendo pelo mundo afora, configurando o que a Virginia Fontes caracterizou como as expropriações secundárias, né, que servem exatamente para isso, né? São criaturas do capitalismo em crise e decadência que existem para aviltar, desvertebrar, desorganizar, isolar e fragmentar e fraturar, né, a classe que vive do trabalho, na sua materialidade, na sua subjetividade, que isso tem impactos também do ponto de vista da resistência, né? E de colocar a classe numa condição defensiva, né? Bom, então, para o Antunes, né, encontrar emprego e trabalho em condições dignas nesse contexto se tornou uma espécie de privilégio, né? Os privilégios da servidão, que ele vai falar no outro trabalho, né? Dos indivíduos que têm mérito, né, segundo a apologética neoliberal, e daqueles indivíduos que têm um impulso empreendedor, né? Isso tudo acontecendo no darwinismo social que se instaura, né, de uma competição desenfreada dentro da classe, heterogeneizando e complexificando a classe trabalhadora, e aqui tomando classe trabalhadora no sentido bem ampliado, né? Ou seja, aqueles que não detêm os meios de produção e são obrigados a vender sua força de trabalho ou buscar formas de sobrevivência no mundo do horror econômico, né? Que já era, inclusive, denunciado por aquele texto visceral da Viviane Forrester, né? Que tem esse mesmo nome, Horror Econômico. O fato é que, nessas formas brutais, né, do capitalismo contemporâneo em crise e decadência, né, que combina a queda tendencial da taxa de lucro com o aumento imediato da massa de lucros, né? E essa é uma convivência que pode acontecer, o Marx explica isso para a gente lá no livro 3 do Capital. Uma das primeiras causas contrariantes à queda tendencial da taxa de lucros, que é desencadeada pelo capital e que o Marx elenca lá no livro 3, é a elevação da exploração da força de trabalho, né, e a compressão dos salários abaixo do valor, seja pela redução do valor dos componentes da cesta básica de reprodução, e aí entra um pouco o agronegócio, né, seja pela imposição de derrotas sindicais e políticas à classe trabalhadora. Porque é isso, é luta de classes, né, ali o tempo todo, né? Para Marx, as reações, né, do capitalismo, as suas tendências, né, de conflito entre agentes antagônicos, como ele diz, instauram as crises como soluções violentas das contradições existentes. Aqui eu estou citando diretamente Marx. No entanto, ao buscar superar as suas barreiras imanentes, né, o capital mobiliza meios que recolocam essas contradições em escala mais ampliada,
Então, o que nós estamos assistindo é uma escala ampliada dessas contradições a partir da reação burguesa do capital à sua própria crise. E esse processo ele não é automático, né? Eu não sou existem segmentos, né, da tradição marxista que mobilizam um certo neoestruturalismo para analisar os processos. Eu não faço parte dessa banda, não. Né? Eu penso que, e como Marx, né, que o capital é, sobretudo, uma relação social. E, portanto, a gente está falando de um processo histórico-social, como o Michel colocou também para nós, né? Cujos desdobramentos e perenidade ou não estão nas mãos dos homens e mulheres, né, que podem fazer e fazem a sua história, ainda que não nas condições escolhidas, né, por nós. Né? E, nesse sentido, esses processos têm que ser analisados, né, numa perspectiva de totalidade, que articula estrutura e sujeitos, determinações materiais e história, para aí a gente encontrar as mediações e contradições a serem dinamizadas por um projeto emancipador e de superação dessa ordem decadente, né, que eu acho que passa por aquele final da fala do Michel, né, que é fortemente mobilizador nesse sentido. Então, quem pereniza, né, o mundo do capital é aquele Francis Fukuyama, que decretou o fim da história, ou a Margaret Thatcher, né, como já foi citada aqui pelo Michel. Né? Nós não, a gente quer encontrar o caminho da superação da barbárie do capital. Bom, uma outra face desse processo, né, é a mundialização do capital, né? Da reação burguesa à crise. Né? É a mundialização do capital com as deslocalizações de empresas, a onda de privatizações, e que isso compõe a busca de nichos de valorização, né, do capital e vai constituindo mudanças, inclusive, na geopolítica mundial e reatualizando, né, os conceitos de imperialismo, subimperialismo, né, e congêneres, que são categorias fundamentais para a gente pensar a economia mundial hoje, né, e a nova geopolítica mundial, a disputa de hegemonia, né, que está em curso, especialmente na relação entre Estados Unidos e China. Né? Bom, e vejam, né, essa ida ao exterior, né, é uma outra causa contrariante à queda das taxas de lucro, né, que Marx já sinalizava e que forja novas relações hierárquicas e de dependência na economia mundial. E dentro desse movimento, a gente tem mudanças importantes, né, nos padrões de reprodução do capital nos vários países. E isso é acompanhado das contrarreformas do Estado, que eu já tive a oportunidade de tratar, né, especialmente no meu trabalho sobre o governo Fernando Henrique, mas, na verdade, né, ali se inaugura um longo período contrarreformista no Brasil, né, e de ajuste fiscal permanente. Na verdade, ali a gente vai ter os marcos inaugurais desse processo. Né? E eu pude atualizar isso um pouco no meu livro que eu lancei no ano passado. Mas as contrarreformas do Estado, tendo em vista facilitar o fluxo de capitais, né, e constituir os mecanismos, né, de exploração da força de trabalho, né, de flexibilização para a exploração da força de trabalho, são fundamentais no ambiente dessa reação burguesa, né, à crise do capital. Então, nesse contexto, né, de crise combinada de superprodução e superacumulação, com a gigantesca concentração de riqueza na forma monetária, né, a busca por nichos de valorização e de punção de valor, né, em tempos de um curto-circuito nas metamorfoses do capital, passa a ser verdadeiramente frenética. Né? Nesse passo é que se colocam duas questões que eu considero candentes do nosso tempo. Uma, eu já esperava, foi tratada exaustivamente pelo Michel, que é a questão ambiental. Né? E a outra, para mim também, que se combina, né, com essa, é a questão da dívida pública na sua relação com a condução,
financeira, né, desse processo como um todo, né? Então, sob a primeira, a busca de petróleo, água, lítio, nióbio, né? Bem como a produção de alimentos à base de agrotóxicos e pastos em grandes extensões de terra, e aqui o Brasil tem uma centralidade, ela é fortemente destrutiva do futuro. E o Michel já se estendeu bastante sobre isso, eu não vou falar muito, não. Agora, eu queria sinalizar que tem nexos importantes, né, que já foram apontados pela ciência, entre a crise sanitária que nós vivemos, né, e da qual nós mal saímos, e a destruição ambiental. Então, esse aspecto também da questão da saúde, né, dessa crise ambiental se transformar, né, se metamorfosear em crise sanitária, em crises sanitárias, né, no próximo período é, é bastante visível também, né? Então, há a possibilidade, né, e os cientistas estão falando isso, né, de abertura de espaços, né, para a proliferação de vários vírus, para além do SARS-CoV-2, né? É, e com isso, né, da gente viver novas pandemias e epidemias letais nos anos vindouros. Veja, a ciência mostrou uma capacidade de resposta, né, bastante grande, mas ainda assim nós tivemos 5 milhões de mortos, né, dos quais 700 mil são brasileiros, cerca de, né? É, então, né, essa alteração, né, ambiental, ela favorece, né, a proliferação de novos vírus. Bom, e o outro aspecto, né, candente é a regência desse processo como um todo pelo capital portador de juros, né, cujas instituições reúnem enormes massas monetárias buscando nichos de valorização ou de pulsão de valor, e no caso da pulsão de valor pela esfera financeira, aquilo que o Marx ironizou como os papeizinhos, né? Nessa esfera, a gente destaca as dívidas públicas titularizadas, né, que vem constituindo um mecanismo de chantagem, né, sobre os países e seus estados nacionais, obrigados na hierarquia da economia mundo, que isso não acontece do mesmo jeito lá na França do Louvre, aqui no Brasil, nosso, né? E com aquiescências internas, a realizarem ajustes fiscais draconianos, tendo em vista o quê? Pagar regularmente juros, encargos e amortizações de dívida todos os anos, isso com um custo social, ambiental, né, sanitário altíssimo, né? Então, os mecanismos de punção de valor pelo endividamento público são uma parte fundamental da tragédia contemporânea. A gente tem que colocar em questão, né, o conjunto dessa tragédia, a fome, a condição do trabalho, né, a mundialização, a questão ambiental, a dívida pública, né? Porque isso se articula, né, contundentemente com a ofensiva sobre os trabalhadores, né? Os trabalhadores participam dessa socialização dos custos da barbárie capitalista pela via tributária, né? Os trabalhadores vêm pagando mais impostos, inclusive pela via do crescimento da tributação regressiva indireta, que incide sobre a renda do trabalho, né? E também essa lógica impõe o gasto financeiro sobre o gasto social, né? Ou seja, se conjuga, né, com o ataque aos direitos sociais já apontados, né, que eu já apontei anteriormente. Então, as contrarreformas da Previdência, o corte nos gastos da educação, o corte recente aqui no Brasil da farmácia popular, tudo isso se articula, né, com esse ambiente, tá? Um ambiente que é forjado, né, veja, eu estou falando da dívida pública, né, mas a lógica financeira, né, por exemplo, a crise de 2008 e 2009 adveio, né, das subprimes e das dívidas privadas, né, mas que foram depois, né, quando a bolha estoura, né, e o efeito contágio tóxico, né, como diz o som, atinge o mundo todo, né,
pelas cadeias, né, pelo curto-circuito das cadeias de endividamento privado, né, quem assume, quem atua como almofada amortecedora da crise é o Estado e é o fundo público, né, com todas essas consequências, né, inclusive desfinanciando até, né, a fiscalização ambiental, por exemplo. Né? Tudo isso sofre, né, com essas operações de salvamento a partir do fundo público, como a gente viu em 2008, 2009, como a gente viu no contexto da pandemia. Né? Então, o fundo público ele foi se tornando um componente estrutural e uma espécie de pressuposto geral da lógica financeira da expansão do crédito, né, num capitalismo que se ergue sobre um mar de dívidas públicas e privadas. Né? E sob vigilância, né, daqueles setores, né, os famosos credores que se beneficiam, em última instância, de tudo isso, e que financiam as famosas agências de notação de risco, né, que indicam aos países o quanto de ajuste fiscal eles precisam fazer, né, para manter a remuneração dos credores. Né? Então, o neoliberalismo é uma espécie de corolário de tudo isso, né? Como programa econômico, ideologia, né? É uma espécie de corolário de tudo isso, né? E foi a reação burguesa que se desencadeou, em fins dos anos 70, a viragem para um ciclo longo, né, com tonalidade de estagnação, que remonta ao fim dos anos 60, início dos anos 70. É a partir dali que a gente vê, né, a programática sendo posta em curso pelos governos da Thatcher, Reagan, Helmut Kohl e outros. Depois, inclusive, governos social-democratas, né, que aderiram à programática neoliberal. A gente tem aquele texto basilar, né, do Perry Anderson, Balanço do Neoliberalismo, no início dos anos 90, mostrando como que a hegemonia neoliberal vai se constituindo, né? Exatamente para quebrar o poder dos sindicatos do período fordista keynesiano, para desencadear essa imensa ofensiva sobre a força de trabalho, tendo em vista alavancar as taxas de lucro, além de desbloquear o fluxo de capitais e colocar o Estado, né, um Estado forte, né, o que é muito diferente da ideia idílica, né, do retorno ao Estado mínimo smithiano. Não, o neoliberalismo preconiza um Estado forte, um Estado blindado, como diz o Philippe Demier, para as demandas democráticas, e nunca mínimo, né, apesar dessa verborragia. Um Estado desdemocratizado, né, como dizem o Dardot e o Laval, né, na sua ideia, né, de que o neoliberalismo é uma espécie de nova razão do mundo e a serviço da adaptação e atratividade dos países aos novos tempos a partir das contrarreformas. Vejam, né, lá em 72 já nos chamava a atenção para essa tendência de limitação das liberdades democráticas no capitalismo maduro, em crise e decadência, a tecnocratização das decisões substantivas, né, e sua retirada da esfera da política, né, da grande política, né, sua remissão à esfera, digamos, da pequena política, já que o neoliberalismo requisitaria um Estado forte para garantir as condições gerais de produção e reprodução, né, e a coerção dos dissensos e as tarefas de integração social. Então, ele já chamava atenção para isso, ele não falava em neoliberalismo ainda, né, ali naquele texto, mas ele dizia, olha, pela lógica que está se engendrando, né, a partir da viragem para um ambiente de crise, a tendência, né, é essa. Né? Então, a desdemocratização já aparecia no Mandel lá em 72. Bom, a gestão do imenso exército industrial de reserva, né, passou, nos seus vários segmentos, né, que Marx denuncia ali na Lei Geral, né, da acumulação, analisa e denuncia, né, passou a ocorrer pelo incremento de um complexo assistencial carcerário, né? Também é uma outra dimensão desse processo como um todo, né? O que tem corte de gênero e raça ao redor do mundo, como mostra o Loic Vacan.
o campo da política social, né, e, consequentemente, o nosso campo, né, do serviço social, vem sendo duramente atingido, seja pela transformação de políticas e direitos sociais em mercadorias e fontes de punção de recursos, né, exemplo da saúde, educação e da previdência, seja pelo trato da pauperização de amplos segmentos por meios assistencialistas e exclusivamente voltados a um consumo de massa de baixa qualidade, que nada tem a ver, né, com um amplo e consistente sistema de proteção social ou de seguridade social ou de cuidados, como alguns têm falado mais recentemente, especialmente o movimento feminista. Dentro disso, a gente observa também a precarização do trabalho, né, de assistentes sociais por meio do rebaixamento do valor da sua força de trabalho e da erosão das suas condições de trabalho, já que o fundo público passa a ser disputado intensamente como pressuposto do capital, né, desfinanciando as políticas sociais. Então, a gente vem sendo atingido duramente por esses processos. Bom, por fim, né, eu quero falar de um antigo cavaleiro do Apocalipse, né, que é a guerra, né, que é uma saída clássica das crises do capitalismo, que foi historicamente a destruição, né, de forças produtivas por esse meio, a exemplo das duas guerras mundiais que a gente viveu, inúmeras guerras localizadas, né, desde então, algumas delas justificadas como guerra ao terror, né, ou em defesa da democracia ocidental, mas sempre se constituindo como um verdadeiro desaguadouro de mercadorias, armas, né, que antes estavam ali em alqueire, né, e também para justificar novos aportes de fundo público. No entanto, eu acho que é preciso chamar a atenção que essa saída belicista, né, que se anuncia nas ameaças nucleares em torno da invasão da Ucrânia, e das adesões à OTAN, né, de países fronteiriços da Rússia, bem como na elevação do tom, né, a respeito de Taiwan entre a China e os Estados Unidos, dado o potencial destrutivo nuclear acumulado, né, isso poderia ter consequências catastróficas para a humanidade e o meio ambiente, né? Então, tem tido todo um debate em torno lá da usina nuclear de Zaporíжia, né? Acho que é esse o nome certo, que mostra para a gente o tamanho do risco, né, que a humanidade corre nesse momento, pois um acidente nuclear ali, né, poderia ter um efeito devastador, né, especialmente na Europa, né? Mas eu acho que para todo mundo. Então, para além dos preços dos alimentos, das barganhas, né, em torno da questão energética, que já estão aí em debate no contexto da guerra, né, o já longo sono da razão pode anunciar, né, esse monstro maior, né, que é uma guerra com características muito destrutivas, né? Bom, então, eu acho que essas todas são dimensões dessa ofensiva capitalista contemporânea, na qual o neoliberalismo, nessa nova desrazão do mundo, parafraseando o Dardot e o Laval, é uma espécie de corolário, né? Mas eu queria finalizar a minha intervenção falando um pouco do Brasil, tá? Porque eu tenho utilizado a caracterização de ultraneoliberalismo, que está aí na chamada de vocês, para falar da nossa dinâmica interna mais recente, né? Pós-golpe de 2016. Veja, essa dinâmica ela se coaduna, né, ao ambiente neoliberal mundial do neoliberalismo ou ultraliberalismo, como tem apontado alguns autores, mas é mediada pelas nossas particularidades, né? Então, falando um pouco do Brasil, a gente tem que o neoliberalismo aporta entre nós de forma definitiva após a aprovação da Constituição de 88, que foi bombardeada e retalhada desde então, né? Pelos processos de contra-reformas, né? Então, a Constituição de 88 ela tinha aspectos reformistas importantes, né? Mas que foram sendo sabotados, né, ao longo, no período subsequente à sua aprovação. Então, depois do outsider Collor, né, tomar as primeiras medidas neoliberais, né, e ser afastado por impeachment da presidência da República, é o atual apoiador, né, do
do pusilânime, nós tivemos o plano real, né, o plano diretor da reforma do Estado de 95, no contexto aí, né, do Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda e depois como presidente, né, e que constrói o plano diretor junto com o Bresser Pereira, né, que depois camaleonicamente se tornou um neodesenvolvimentista, né, mas essa é outra conversa. Mas esses são os verdadeiros marcos, né, da ofensiva neoliberal e monetarista no Brasil e da contra-reforma do Estado. Então, a estabilidade monetária, né, a qualquer custo, especialmente depois do acordo com o FMI de 1999, foi impondo uma série de constrangimentos ao gasto público primário no Brasil, em detrimento dos gastos financeiros ao longo dos anos da redemocratização. E alguns desses mecanismos foram o superávit primário, né, a lei de responsabilidade fiscal, a desvinculação de receitas da União, né, como principais mecanismos de ajuste fiscal e que impediram, né, um boom de investimento nas políticas sociais e a materialização, né, de inúmeros aspectos da Constituição de 88. Ao lado disso, né, só nos governos FHC, 49 bilhões de dólares em ativos passaram, né, do poder público para a esfera privada. Então, tem um processo aí de privatizações, né, que tem sido uma marca, mas nesse período, né, que se fez o grosso, né, das privatizações no Brasil. Se a gente lembrar do truculento trato da greve dos petroleiros de 1995, né, muito associada, por exemplo, ao que a Margaret Thatcher fez, né, com os mineiros, né, lá no início dos anos 80, e a contra-reforma da Previdência, né, do regime geral, esses são partes constitutivas do ataque aos que vivem do trabalho no Brasil, né? E desde então a gente teve inúmeras contra-reformas da Previdência, inclusive nos governos de coalizão de classe do PT a partir de 2003, né? Veja, esses governos, né, se eles realizaram alguns deslocamentos importantes, e que estão, inclusive, na memória popular, né, esse processo eleitoral que nós estamos vivendo mostra isso, né, ainda bem, mas a gente teve políticas de recuperação do salário mínimo, programas importantes como Luz para Todos, cisternas, construção de habitação popular, mas ainda assim se manteve a lógica geral do ajuste e da estabilidade monetária ao longo desses anos todos, né, constrangendo um boom de investimentos e um boom de financiamento no campo das políticas sociais. Veja, houve deslocamentos, mas eles foram tímidos e pífios, né, diante do que se esperaria de um governo mais à esquerda. Essa é a minha leitura bastante conhecida e crítica dos governos do PT, né, que eu tenho, né? Bom, tanto que as poucas conquistas desse período elas foram rapidamente desmontadas quando o grande capital nacional, associado ao capital estrangeiro, e segmentos da pequena política brasileira, né, com o apoio da mídia e de setores do judiciário, dão um golpe de novo tipo em 2016. Esses segmentos, né, mesmo beneficiados por inúmeras políticas dos 13 anos de governos petistas, não enxergavam mais, né, no governo da Dilma, a capacidade de conduzir as suas demandas no ritmo e intensidade desejadas, né? Dentre elas, quais demandas? A intensificação da exploração da força de trabalho, a exploração capitalista dos recursos naturais brasileiros, a exemplo do pré-sal, aquífero Guarani e a mineração, com foco na Amazônia, e um ajuste fiscal ainda mais profundo para que o fundo público possa funcionar como esse pressuposto geral da reprodução do capital, né? E é daí que decorre, por exemplo, a contra-reforma da Previdência de 2019, em mais um profundo ataque, né, aos direitos dos trabalhadores. Então, foi com o golpe de 2016 que se instaura aquilo que eu venho chamando de ultraneoliberalismo, porque há um aprofundamento, um recrudescimento
do ajuste fiscal brasileiro naquilo que se costumou chamar de um novo regime fiscal. A maior expressão disso, isso é inédito, gente, no mundo, né, foi a constitucionalização do teto de gastos, né, com a emenda constitucional 95. Então, ali em 2014, 2015, o Brasil, né, não consegue mais produzir um superávit primário, os efeitos da crise de 2008 e 2009 chegam entre nós, né, de forma retardatária, né? Não se consegue mais produzir um superávit primário, e o correlato do superávit primário é o teto de gastos, que atinge exatamente os gastos primários, né? Ou seja, saúde, educação, meio ambiente, habitação, né? As políticas mais substantivas e para a classe trabalhadora. Uma outra medida desse período que recrudesce, por isso que a gente está chamando de ultraneoliberalismo, recrudesce, né, é a emenda constitucional 93, né, que ampliou a desvinculação de receitas da União, né, que era de 20% ao longo do ajuste fiscal brasileiro, para 30%, né, de recursos desvinculados, e que, portanto, podem ser canalizados, e são, né, para o pagamento de juros, encargos e amortizações da dívida pública, né? Tivemos, a partir daí, a Contra-Reforma Trabalhista de 2017, né, que é o ápice, né, da precarização, né, e desproteção da força de trabalho brasileira, né? Aliás, um estudo dela revelaria, né, muito daquilo que Marx discute naquele capítulo 8 do Capital, né, sobre a jornada de trabalho, a disputa dos tempos, né, que é um avanço fulminante, né, sobre o trabalho necessário, né? Então, captura do fundo de reprodução da força de trabalho, aprofundando aquilo que nós conhecemos, né, como superexploração da força de trabalho. A entrega do pré-sal e a contra-reforma da Previdência. Então, desde 2016 que a gente vem vivendo, né? Esses são alguns exemplos, a gente poderia mobilizar outros, tá? Mas talvez esses sejam os mais coadunados, né? Aquilo que conecta o Brasil àquele movimento mais geral que a gente procurou discutir no início da nossa intervenção. Então, é nesse contexto golpista, né, e dos seus desdobramentos, que o Brasil aporta a essas desastrosas cifras mundiais que a gente falou antes, os números internos verdadeiramente macabros e desproporcionais, considerando o tamanho da população brasileira, né? E qualquer análise comparativa, né, com a América Latina e o mundo vai mostrar o quanto são desproporcionais esses números, né? A associação entre ultraneoliberalismo e o neofascismo no poder, né, teve efeitos deletérios, né, e contundentes sobre as condições de vida e de trabalho das maiorias no Brasil, né? Eu nem vou falar aqui dos números da violência, mas eu vou falar, pelo menos, né, dos números da pandemia, da fome e do desemprego, né? Porque se a gente for falar dos números da violência, né, também vão entrar outras determinações aí, né, como mostra, por exemplo, a invasão, né, da polícia militar a espaços da cidade do Rio de Janeiro, como o Jacarezinho, né, como um morro lá em São Gonçalo, enfim, né, a forma com que está se tratando, né, a população pobre, né, nos espaços, né, ocupados por essa população nas cidades, né? Então, é no contexto golpista, né, e dos seus desdobramentos que a gente vai aportar essas cifras, né, terríveis, as cifras mundiais da barbárie capitalista, né? Esse golpe de Estado de novo tipo, né, combinado a uma crise burguesa orgânica, né, onde a burguesia não conseguiu emplacar, né, nos processos, mesmo com o processo viciado, como foi a eleição de 2018, com o principal candidato preso, né, que era o Lula, né, a burguesia não conseguiu emplacar um candidato seu diretamente, né, precisou do outsider, né, do Bonaparte, né, para fazer o seu trabalho sujo, né? Então,
essa combinação entre golpe de Estado de novo tipo, crise burguesa orgânica, programa ultra-neoliberal de ajuste fiscal e neofascismo no poder, esse último desde 2019, tem sido a cena, né, de um processo verdadeiramente devastador do país, né, ao qual nós precisamos colocar um freio. Teremos essa oportunidade em breve e espero que o façamos, né, que o façamos. Bom, mas nós sabemos que eleições não resolvem todos os nossos problemas, sobretudo essa. Então, os caminhos apontados pelo Michel, né, são tão importantes quanto as eleições, né? Queria sublinhar isso. Mas quais são as cifras que a gente aporta? Bom, quase 700 mil mortos, né, na pandemia. Parte poderia ter sido evitada, não fosse o negacionismo, né, do trato da pandemia no Brasil, e também os aportes pífios, né, de recursos no campo da saúde, né, porque o que esse governo fez foi aumentar um pouquinho, né, o orçamento da saúde, mas isso foi absolutamente insuficiente frente à demanda. Nós tivemos até agora mais de 34 milhões de casos de Covid, né? A fome no Brasil, né, se ampliou terrivelmente. Nós temos 33,1 milhões de brasileiros, aquela cifra, né, geral, corresponde ao Brasil 33,1 milhões de brasileiros que não têm o que comer, segundo a Oxfam, e 58,75% da população, não, milhões de pessoas, não é percentual, não. 58,75 milhões de pessoas convivem com situações de insegurança alimentar de alguma forma, né? Sobre a força de trabalho, com a diminuição dos impactos da pandemia, houve um certo recuo da desocupação no Brasil, né, que hoje se encontra na faixa de 9,3% da população economicamente ativa, né, que bom. E nós temos em torno de 10,1 milhões de desempregados, portanto, né, que são esses 9,3% da PEA. No entanto, a gente precisa registrar que essa queda correspondeu a um aumento da informalidade. Então, em 2022, 35,8 milhões de trabalhadores estão na condição de informalidade, dentre 98 milhões de pessoas, né, inseridas no mundo do trabalho, né? E o rendimento dos trabalhadores caiu 5,1%, enquanto a inflação, destacadamente dos alimentos, esteve acima de 2 dígitos, ou seja, isso corresponde inteiramente, né, com os dados sobre a fome, né, levantados pela Oxfam. Tá? Nós temos no Brasil 98,3 milhões de pessoas ocupadas, né, mas isso, né, comportando, né, esse grau de informalidade. E nós temos uma outra cifra, né, que o IBGE calcula, que é da subutilização da força de trabalho. Então, nós temos 10 milhões de desocupados que participam, né, dessa cifra, né, da subutilização da força de trabalho, que são 24,7 milhões de pessoas. E isso se soma, né, ao desalento, né, que são 4,3 milhões de pessoas. São números, né, da última PNAD, né, do segundo trimestre, né, de 2022. Tá? A taxa de informalidade, né, pela PNAD é de 40% da população ocupada. Né? Eu falei ali em cima de 35,8 milhões, mas, na verdade, são 40%, tá? Corrijam aí, né? Porque eu peguei de fontes diferentes, mas essa fonte aqui é mais segura, que é o próprio IBGE. E o número de empregados, né, sem carteira assinada, né, ou seja, desprotegidos, foi o maior da série histórica no último período, 13 milhões. Então, vejam, né, a retomada ela acontece, mas ela acontece informalizando, né, diminuindo os salários, né, enfim, né, e não alterando significativamente a situação
de desalento. Tá? Bom, eu vou, então, né, concluir, né, essa minha fala dizendo o seguinte, né, que o Brasil, né, nesse momento, é palco, né, de uma das mais importantes disputas, né, de projetos societários, né, no nível mundial. Né? O Michel já falou, né, dos rios voadores, da floresta amazônica. Eu recomendo muito quem puder ver a exposição, né, do Sebastião Salgado sobre a Amazônia, que não deixe de fazê-lo, né, porque vai encontrar ali não só as explicações sobre o papel da floresta, mas também as resistências, né, dos povos indígenas, né, e se alguém ainda precisa se convencer, né, da importância dessa defesa, né, veja, né, veja a exposição de Sebastião Salgado. Nós precisamos urgentemente, né, colocar um freio nessa devastação, né? Temos uma oportunidade eleitoral agora, em 2 de outubro, inclusive de resolver essa fatura, né, no primeiro turno, né? E eu não vou deixar de dizer isso, apesar de eu estar no espaço acadêmico, etc. Mas, para mim, né, não existe... o mito da neutralidade científica não se coloca, né? Inclusive, a defesa da ciência e de aportes de recursos para a ciência passa por derrotar, né, esse projeto destrutivo que está em curso no Brasil, né? Essa combinação entre ultraneoliberalismo e neofascismo, né? Passa por derrotar o teto de gastos, por reverter, né, a contrarreforma trabalhista, né? Uma série de medidas, né, que visam a recompor as políticas sociais, a proteger a população brasileira, né, e a alterar os padrões de consumo, de produção e de consumo nesse país, né, que tem uma potência gigante, né, para ser a cena, né, de uma experiência inovadora, né, e que contamine, que contagie o mundo, a América Latina e o mundo. Né? Então, nós temos essa oportunidade eleitoral, mas a nossa tarefa não é só eleitoral, o Michel já falou sobre isso. A gente precisa construir os nossos afrobunkers, né? Lembrando aqui do filme Medida Provisória, com uma pauta, uma agenda, né, anticapitalista, né, ecossocialista, antirracista, antifascista, né, e antimachista. Né? Eu acho que, além disso, há uma série de outras liberdades, né, democráticas que a gente precisa defender. Mas uma agenda dos trabalhadores precisa reunir e contemplar esse conjunto de elementos, porque eles estão totalmente interligados, né, na ofensiva do capital e que precisa, mais do que nunca, de uma contraofensiva das forças do trabalho, né? Uma recomposição, né, da classe trabalhadora como sujeito político. Né? Se a potencialidade dessa recomposição está no movimento de mulheres, que sejamos nós a fazer isso. Se a potencialidade da recomposição da classe trabalhadora está no movimento indígena, sejamos todos sejamos todos eu não consigo falar. Yanomamis, pronto. Sejamos todos Yanomamis, né? Se a potencialidade disso está na luta antirracista, né? Da luta da população, do povo preto, né? Contra a violência, contra a invasão, né? desses bárbaros, né? Nas comunidades nitidamente habitadas, né? pela população afrodescendente, vamos construir os afrobunkers, né? Porque nós estamos sendo atacados, como diz o filme Bacurau, e nós não podemos deixar mais isso por menos. A gente precisa ir para a contraofensiva, né? Isso passa, né, por todo esse processo miúdo, né, de organização, de educação popular, né, e de construção das forças de resistência e de contraofensiva. Né? Então, eu quero fechar com isso, eu também aposto, né, na esperança, junto com o meu querido Michel Louvi.
professora Elaine, muito obrigada. Estou aqui emocionada, né? Estou aqui fascinada, né, com a análise, a rigorosidade teórica, mas também, ao mesmo tempo, com os dados concretos que vocês nos trazem. Então, é completo, né? É o método, é análise teórico rigoroso com análise da realidade rigoroso, mas com saídas, né? Pensando em saídas concretas, né? Eu queria falar para o pessoal que está no chat, que está no nosso canal, por favor, inscrevam-se, tá? Tá lá embaixo, para vocês se inscreverem, para vocês fazerem perguntas. Temos algumas perguntas, professora Elaine, para você e para o professor Michel. Temos pessoas da África nos assistindo, pessoas de Portugal, pessoas, né, da América Latina, da Argentina, muita gente aqui do Brasil, do Rio Grande do Sul, de São Paulo. Tá bem amplo aqui a nossa, né, a nossa, aqui as pessoas que estão nos assistindo. Tem a pergunta do Amor, né, da África, que ele pergunta: como reforçar a resistência às tendências ultraneoliberais na periferia do capital, onde a consciência de classe não está desenvolvida? Né? Essa é uma pergunta. A outra da professora Raquel Racheles, que pergunta: comentar a importância das lutas anticapitalistas para além do campo estritamente marxista, no sentido de fortalecer uma unidade possível contra a ofensiva do capital. Eu acho que você, Helene, acabou de falar um pouquinho, né, na sua fala final, mas seria bom se você puder continuar falando, né? As lutas anticapitalistas num campo não necessariamente estritamente marxista, para fortalecer a unidade possível contra a ofensiva do capital. Como avançar nessa compreensão do significado do anticapitalismo na pesquisa e na formação acadêmica? Por enquanto, a gente tem essas duas perguntas, né? Eu acho que pelo avançado da hora, né? Às 14 horas a gente tem uma outra mesa, né? Com o Cláudio Katz, da Argentina, professor da UBA, e com a Virginia Fontes, né? Aqui do Brasil, professora nossa aqui da UF. Então, eu acho que, né, professora Elaine, se puder responder essas duas questões. Não sei se ficou claro as duas questões. Você quer que repita? Você quer que fale de novo? Tá bom? Tá bom, tá bom. Obrigada. Então, eu só não entendi o nome da pessoa da África que fez a pergunta. Amor, é o nome Ah, o dele. Amor. O Aham. amor, nosso querido amor de... Eu achei que era, mas quando você falou, eu não entendi. É isso mesmo. Então, primeiro aí um abraço amoroso para o Amor, né? E veja, né? Eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem, né? De acumular forças, né, maiores, né? E uma consciência mais generalizada da classe, né, em torno dos desafios que estão colocados hoje, né? Vejam, né? O Michel, né, ele terminou, porque consciência de classe, gente, não brota, né, do além, entendeu? Consciência de classe é construção histórica, né? É a disputa, né, inclusive no terreno intelectual e moral, como nos ensinava o Gramsci, né? Disputa de hegemonia. E isso se constrói inclusive nas lutas. É por isso, né, que a experiência é importante, não só as experiências alternativas, né, que estão em curso, por exemplo, a produção de arroz e feijão aí pelo MST, né, e tal, mas as experiências de luta, né? A luta ensina, a luta educa, né? Se não tem luta, não tem experiência, não tem educação, não tem salto de consciência, né? É por isso que as direções do campo da esquerda, né, têm que abandonar esse eleitoralismo parlamentar, né, e repensar as suas estratégias no sentido da construção das lutas, né?
da coletivização das pautas, da mediação, né, com as pautas da vida real de milhões e milhões de pessoas, né? Isso nos leva também um pouco à pergunta da Raquel. Veja, eu acho que o campo crítico do capitalismo, né, ou o que a gente pode chamar de anticapitalismo, vai para além do marxismo. Tem até aqui na minha fala alguns autores, né, nesse campo. A gente poderia também puxar outros setores, né, sei lá, segmentos, né, do pensamento decolonial na América Latina, né? Não são aqueles que dizem que o marxismo é branquitude, essas coisas todas, não. Estou falando dos segmentos, né, que têm uma preocupação fundamental, né, de traduzir, né, a dinâmica do capital na América Latina e construir as estratégias a partir das nossas particularidades, inclusive reconhecendo melhor, né, de uma forma mais bem colocada, os saberes dos povos indígenas, dos povos originários, né? Que é uma preocupação que vem lá, inclusive, dentro do marxismo, do próprio Mariátegui, né? E de tantos outros que buscaram fazer essa tradução. Mas é certo, né, que o anticapitalismo não se reduz à tradição marxista, né? E a própria luta social né, é, é uma luta que envolve uma diversidade de sujeitos e de pautas, né? E os marxistas revolucionários são parte desse processo, né? Buscam oferecer, né, para as lutas o melhor de si, né? Mas não esgotam as lutas. As lutas são mais amplas que os marxistas, né? Então, eu acho que é, sim, fundamental a gente articular um espectro o mais amplo possível, né, para as lutas antissistêmicas. Sem abrir mão de que uma das melhores, a melhor crítica, a crítica mais radical, mais visceral do mundo do capital é marxista. A crítica marxista da economia política não foi superada por nenhuma dessas outras tradições que eu citei aqui, nem pelos neo-Foucaultianos, né? Não acho que eles ofereçam, né, uma leitura mais profunda, né, do que Marx nos ofereceu ao discutir a lei do valor. Inclusive, eu busquei aqui articular, né, a questão da valorização, né, com a queda tendencial da taxa de lucros e as suas causas contrariantes, que é um raciocínio, uma dialética em Marx que é imprescindível, na minha opinião, para a gente pensar, né, o capitalismo e a sua dinâmica contemporânea. Enquanto houver capitalismo, né, essas indicações, na minha opinião humilde, elas permanecem válidas, né? Mas isso não nos impede, nem deve nos impedir, né, de ter uma relação democrática com todos os setores, né, que querem superar esse sistema, né? Nesse campo ecológico, a gente tem uma diversidade enorme de atores, e muitos deles não colocam a crítica ao capital no devido lugar, né? Tem uma tese até um colega que vem da UERJ, né, Júlio Monerá, né, que buscou fazer a crítica desses projetos, né, que às vezes parecem um pouco com os falancérios proudhonianos, mas nós queremos dialogar com os falancérios proudhonianos, que são antissistêmicos, e trazê-los para o nosso lado, e trazê-los para a rua e construir a luta antissistêmica, né? Até porque, quanto mais o tempo passa, mais a devastação avança e mais urgente, né, é a gente construir a contraofensiva. Muitíssimo obrigada, professora Elaine. Agradecemos a todos que estão aqui participando dessa primeira mesa de abertura do nosso 7º Seminário Internacional da Faculdade de Serviço Social, do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social do FJF. Lembramos que o último dia ainda tem os simpósios da pesquisa, tá? Lembramos que hoje às 14 horas continuamos aqui pelo canal do YouTube, né? E que temos uma programação muito,
muito rica ainda pela frente. Boa tarde a todos, muitíssimo obrigada, professora Elaine, agradecemos ao professor Michel, que também estava aqui, teve que sair, e boa jornada para todos nós, e que em outubro a gente se encontre um pouquinho mais feliz. Com certeza. Podemos fechar. Obrigada, gente. Forte abraço, pessoal. Boa jornada.